Bom dia, senhor. Bom dia. Eu gostaria que o senhor declinasse o seu nome completo, por favor. Alex Rainon Parente Souza. Senhor Alex Rainon, o senhor é brasileiro? Seu estado civil? Sou casado. Casado. A sua profissão? Advogado. Advogado. O seu endereço completo, por gentileza. Avenida Mato Grosso, Residencial Paternon, Bloco 4, apartamento 207, Chácara Brasil, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Perfeito. O senhor se declarou casado. O senhor reside nesse imóvel? O senhor reside só ou reside com sua esposa? Não, esse imóvel em São Luís é um imóvel da família, meu e da minha esposa, no qual a gente vem geralmente aos fins de semana, geralmente alternados. Como eu advogo no interior, tenho a sede do meu escritório em Vitória do Mearim. Sim. Então moro lá, moro nos dois lugares, mas a maior parte do tempo eu passo em Vitória do Mearim. A maior parte do tempo o senhor passa em Vitória do Mearim. E a sua esposa também com o senhor? Isso, ela é enfermeira na cidade de Vitória do Mearim. Então os senhores, me perdoem, só para que a gente possa contextualizar. Os senhores, então, via de regra, passam a semana? Às vezes a gente vem uma vez por mês. Às vezes uma vez por mês? E às vezes duas. A regra é a 15 dias? Na melhor das hipóteses isso. A minha filha estuda lá, eu tenho uma filha, estuda em Vitória também. Entendi. Nossa vida é lá e o apartamento é uma base para consultas médicas, às vezes lazer, final de semana. Entendi. Tá certo, entendi. Então, a sua vinda a São Luís, ela podemos dizer que ela é esporádica? Sim. E o senhor cede esse apartamento a terceiros? Não cedo. Até porque a nossa família é muito pequena, a gente não tem para quem ceder. Somos só nós. Só os senhores, perfeito. Pelo que o senhor noticiou no inicial, o senhor começou a ter problemas com a sua fatura ali, me corrija se eu estiver errado, segundo semestre de 2015. Isso, né? Perfeito. Setembro, outubro? Setembro de 2015. Né? Qual foi esse problema que o senhor começou aí? Analisando, eu recebi uma conta num valor muito alto no mês de outubro de 2015 e me assustei com o valor e puxei as contas, acho que 2 contas anteriores, fui olhar e percebi que a do mês de setembro havia estado zerada a medida, né? Os quilowatts consumidos estavam zerados e no outro mês a conta veio com um valor absurdo. Sim. E aí foi quando, enfim, eu percebi isso e liguei para a SEMAR para tentar resolver. Mas, inclusive, é comum, às vezes, quando a empresa não faz o faturamento de um mês, ela posterga para o faturamento do mês seguinte. Isso não é um problema. No mês de outubro foi esse problema. No mês de novembro, e a partir daí? Tudo continuou com preço, com um valor muito, muito alto. A partir de setembro veio zerado. Isso. Né? E a partir de outubro os valores passaram a ser muito altos, triplicaram os valores. Inclusive, só para completar essa informação, Excelência, acho que em abril do mês seguinte, do ano seguinte, uma consultora da própria, na época era SEMAR, em Vitória do Mearim, chamada... Não, eu vou chegar lá. Tá bom, desculpa. Eu gosto de caminhar... Tá bom, perdão, Excelência. Né? Eu vou chegar lá, a Renalha, né? A história da Renalha lá. Pois bem, mas aí o que me chamou a atenção é o seguinte. Então, o senhor, setembro veio zerado. Isso. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vieram valores muito altos. Mas quando foi março, abril de 2016, se eu não estou enganado, cortaram a sua energia. Isso. Né? Cortaram a sua energia por quê? Porque havia uma renegociação desses valores altos? Isso. Ficou muito, muito caro, Excelência, para mim. Eu cheguei a pagar energia de R$400, que é mais caro do que a prestação do meu apartamento. Eu tive que fazer uma renegociação, dar uma entrada e parcelar. Isso em... aí quando eu descobri o problema... Isso em abril. Exatamente. E aí acabou que, enfim, eu acho que atrasou uma conta, salvo engano. Só que assim, eles cortaram, me deram uma resposta e cortaram de imediato, assim, eles... O senhor não foi notificado do corte? Não.
Não fui notificado. Eles me avisaram só que no dia que eles indeferiram, eles falaram que eu precisaria procurar a SEMAR para resolver. E não deu tempo, porque como eu trabalho no interior, quando eu voltei a energia estava cortada. Ok. Tá. Aí vamos parar por aqui. Né? A informação que o senhor me deu de que houve um corte. Uhum. O senhor ficou sem energia elétrica. Fiquei. Ficou sem energia elétrica. Tudo bem. O senhor ficou sem energia elétrica. E aí o senhor entrou em contato com a SEMAR e ela então religou a energia. Religou a energia, enfim, através de uma conversa, uma negociação lá com eles, eles acabaram ligando a energia de volta. Eles acabaram religando a energia. Isso. Né? Perfeito. E ao religar essa energia, naturalmente o rendimento Continuou. Continua igual. Perfeito. E os valores também continuaram bastante altos. Os valores continuaram Bem altos. Então eu pagava a renegociação, que já era um valor alto, e mais a parcela do mês, então cheguei a pagar R$400 de energia. Entendi. Quando houve o corte, né, que religaram, o senhor até então não tinha nenhuma desconfiança de que haveria algum problema com a contra-contrato, não é isso? Não, eu imaginei que eles estavam, sei lá, fazendo uma tarifação errada. Algo do tipo, assim, eu não... O que o senhor imaginou? Sei lá, que eles estavam me tarifando, que existem algumas faixas de... Eu advoguei já para alguns clientes nesse sentido, em empresas, e a gente sempre fazendo análise constata de que existem algumas faixas de tarifa, né? Algumas pessoas são tarifadas por uma taxa, outros por outros, dependendo do consumo. Eu imaginei que eles estavam me tarifando errado, assim, não imaginei que o problema seria tão grave quanto era. E qual foi o problema? O que o senhor detectou? Aí eu posso adiantar então um pouco na história. O senhor pode contar Pronto. A história porque já... Entendi. Depois disso tudo, eu tenho um cunhado que a esposa dele, a família da esposa dele tem um apartamento que fica porta com o meu. Fica de frente. Qual é o número do apartamento dele? Excelência, eu não lembro. Ele sabe, eu não lembro. Não sei se é o 206. Acho que é o 206. 205? Acho que é o 206 mesmo. Sim. Ele veio para São Luís e ele é um cara muito antenado. Eu pouco tenho tempo para correr atrás dessas coisas mesmo. Ele é muito antenado, ele viu o nosso problema. Ele disse: olha, Alex, o número do medidor que está lá não está batendo com o número da tua conta. Está errado. O número do medidor que está lá onde? Na minha caixa, na caixa de energia do 207. Não tá correto. Aí eu disse: mas tem certeza? Tem, vamos lá olhar. E eu desci. E ele saiu lá do apartamento dele, a gente olhou lá, estava lá a conta. Realmente o número do medidor que veio na minha fatura não batia com o número que estava lá na caixa. O número era diferente. Aí eu percebi que tinha um problema muito mais sério do que era aquele que a gente realmente estava enfrentando, né? Antes disso, antes da gente descobrir, enfim, depois que a gente descobriu isso, a gente conversou com a atendente Ana, e ela disse: olha, esse medidor está no nome da Renalha. O que é Renalha? E aí então, essa foi a pergunta que eu fiz. Eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Aí eu fui na síndica do meu condomínio, perguntei se existia essa Renalha lá. Ela disse: não existe, não mora nenhuma Renalha aqui. Tudo bem. Depois, em 2018, o meu cunhado, mais uma vez, assim, a gente sempre tentando resolver administrativamente, excelência. Nunca foi minha vontade ter que entrar na justiça, até porque eu sou advogado, mas eu ainda sou dos acordos, assim, eu prefiro fazer acordo. E a gente ele foi atrás. O que ele fez? Ele pegou a conta e saiu de bloco em bloco, em caixa, procurando o número que estava na minha conta, o número do medidor que estava na minha conta. Para nossa surpresa, o medidor que estava aparecendo na minha fatura era o do apartamento 201. E aí eu fiquei, disse: nossa, isso é coisa estranha. Mas tudo bem. E eu com medo de um conflito, até porque a gente não sabe o que espera a gente no outro apartamento, sei lá, de repente o cara poderia ficar agressivo e tal. Foi um período que eu saí de férias, em abril de 2018. Eu saí de férias
E em vez de pagar a fatura do mês, eu tava com a fatura para pagar do mês e chegou a fatura do mês seguinte. Eu esqueci de pagar do mês e paguei a do mês seguinte. 2018. Isso, de abril. Em vez de pagar de abril, eu paguei a de maio. E aí cortaram, aí a gente estava no Rio de Janeiro, minha esposa e eu. Aí eu disse, filha, esquecemos de pagar a conta. Ela disse, devem ter cortado a energia. Aí eu liguei para a SEMAR, para o 116, e aí disseram, não, seu fornecimento está interrompido realmente, houve um corte. Eu disse, caramba, vai estragar tudo de novo lá. Liguei para minha vizinha de frente, que é da família da esposa do meu cunhado, eu disse, Andressa, pode tocar a campainha lá de casa, por favor, porque eu tô achando que cortaram a energia. Porque ela foi e tocou e disse, não, Alex, a campainha está funcionando. Eu disse, então, eu acho que nós resolvemos o problema daquelas contas, que a gente estava pagando muito alto. Tudo bem. Aí eu disse, não, então, aí eu fiquei tranquilo. Eu também não decidi pagar, porque aí eu imaginei o seguinte, vai aparecer, o dono da conta vai aparecer. E foi dito e feito. Aí o senhor João, do apartamento 201, começou a me procurar desesperadamente no condomínio. Quem é o Alex? Quem é o Alex que mora no 207? E como eu pouco paro lá, ele nunca me encontrou. E ele ficou sem energia quase uma semana e meia. Aí eu fui na casa dele. Quando eu voltei de viagem, voltei do interior, eu fui na casa dele. Ele não estava. Eu falei com a mulher dele. Ele trabalha na Vale, ela é professora, eles são muito educados, pessoas muito, muito gentis. Eu conversei com ela, ela disse, olha, nós nunca pagamos energia no nosso apartamento. Eu disse, a senhora conhece alguma Renália? Ela disse, era a nossa inquilina aqui. E quando nós chegamos, quando a gente alugou o apartamento para ela, passou 3 meses só no apartamento. Quando a gente alugou o apartamento para ela, a gente disse que ela precisaria ir na SEMAR para fazer, enfim, cadastrar e tal. Aí eu disse, então tá explicado quem é Renália, agora eu sei quem é Renália. E vocês nunca pagaram energia? Nunca, a gente nunca pagou energia. Nunca pagamos energia. E eles tinham ar-condicionado para tudo quanto era lado, na sala, nos quartos. Era um consumo realmente, assim... Aí eu disse, mas vocês nunca tiveram a oportunidade... Por que nunca procuraram a SEMAR? Eu disse, porque a obrigação é da SEMAR me tarifar. Eu não vou procurar eles para que eles paguem. Tudo bem, eu saí de lá e disse, olha, eu não vou mais pagar a sua conta. Não vou. Se você quiser procurar a SEMAR, você procura e resolve. Mesmo assim, eu fui na SEMAR, falei com o atendente Abimiel, uma coisa assim, que foi o único atendente da SEMAR que me tratou de forma digna e que tentou resolver o problema. Aí ele solicitou em caráter de urgência a troca dos medidores. E aí em junho eles foram lá e trocaram os medidores. Perfeito. Uma coisa nessa... Fique à vontade. Nessa história toda que não está batendo. Certo. Veja, setembro zerou, 2015. Sim. Né? O senhor informa, então, que começaram a ver as contas altas. Isso. E aí, tudo bem. E que em abril de 2018... Por falta de pagamento. Né, mas em 2016, em abril de 2016, o senhor cortaram a sua energia. Isso. Então, uma coisa não bate com a outra. Entendi. Veja, se o senhor estava pagando a conta do 201, o seu apartamento é o 207, por que cortaram a sua? Isso, mas depois eu também fiquei com, enfim, martelando isso na minha cabeça, mas depois ficou bem claro, Excelência. Então explique, para mim não ficou. Não, tudo bem. Por isso que eu lhe perguntei. Isso, porque ainda em abril de 2018, O corte foi, segundo o senhor... Desculpa, em 2016. Isso, desculpa. Em 2016, essa unidade consumidora, Qual? essa minha, a que estava lá na minha caixa, ela, não sei se estava tarifando alguém. Na minha cabeça, ela estava tarifando alguém. Ela, entenda só, vamos tentar imaginar. A minha unidade consumidora, ela estava ligada à minha residência. Só que nos registros da SEMAR, ela tarifava outra pessoa. Entendi. A unidade consumidora do seu João estava ligado a ele, porém o número do medidor estava vinculado a outra pessoa. Tanto que houve a troca aqui no centro. Exatamente. Então o que aconteceu em abril de 2016? Lá ainda estava vinculado, aquela unidade consumidora estava ainda... a energia que eu consumia lá passava no digital, passava no contador digital. No analógico, que é aquele que tem a rodinha. E aí o que eles fizeram? Foram lá e cortaram esse, por isso que a minha energia foi cortada. Não entendi.
pode explicar de novo? Explico. Vejam só, estava vinculado o meu medidor lá, estava tarifando a minha energia ainda. Em 2016. Mas você vai entender quando eu for um pouquinho mais para frente. Então, quando eles cortaram lá a minha energia, de fato o que desligou foi o meu, porque era aquela unidade consumidora que estava no rosto do medidor, para SEMAR, por via das dúvidas, sei lá, eu estava tarifando outra pessoa, mas ainda estava medindo a minha energia. Quando a Renalha pediu a troca de titularidade, que eu imagino que foi uma troca de titularidade, não sei por que cargas d'água o meu nome foi parar lá, eles vincularam um outro medidor ao meu nome, que era o medidor do seu João. Consequentemente, quando eu deixei de pagar a conta em abril de 2018, eles foram no medidor do seu João e cortaram a energia do medidor do seu João. A partir de abril de 2016, eu compreendo. Perfeito. Mas há um vácuo nessa. Sim, eu entendo. Vamos repetir. Tá, vamos lá. Aqui tem uma coisa muito fácil. Se eu não entendo. Essa é a consequência. Não, tudo bem, vamos lá. Você pensa aqui, tem que me corrigir. Não, tudo ótimo. Setembro ficou. Preste bem atenção. Eu estou entendendo. Setembro ficou zerado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O senhor disse que a partir de outubro, 6 meses, valor alto. Muito. Quando foi em abril de 2016, cortaram a sua energia. E eu fiquei sem fornecimento mesmo. O senhor ficou sem fornecimento. Isso. O senhor pagou para poder voltar? Sim. Veja, se o senhor pagou, se na sua conta vinha um medidor que fornecia energia para o apartamento 201, por óbvio que o medidor do apartamento 201 fornecia para o 207. Se o 201 não pagou a do 207, o senhor ficaria sem energia. Mas isso é no papel, porque ele não pagava energia. O 201 não pagava energia. Eu sei, meu senhor, mas não está batendo. Eu entendi, Excelência. Não está batendo o seguinte, veja, se o senhor está dizendo, olha, o medidor do apartamento 201 era X. Esse X é vinculado ao apartamento 207, correto? Correto. É o que o senhor está me dizendo. Sim. Então o senhor pagava a conta do apartamento 201. De abril para lá, eu não estou duvidando desse fato. Não, estou entendendo. Mas até abril, né, o senhor disse, olha, cortaram a luz do apartamento 207. Aí eu refinanciei, eu paguei as contas do 200 desse medidor. Sim. A lógica era, se o senhor atrasou aqui o pagamento da conta, o corte atingiria, como de fato em 2018 atingiu o 201 e não o 207. Eu estou entendendo. O que aconteceu? É isso que talvez eu não esteja me fazendo entender, mas O senhor não está se fazendo entender. Perfeito. Deixa eu tentar explicar de novo. No papel, Excelência, no papel para SEMAR, aliás, no papel não, o meu medidor ainda estava vinculado lá, a energia que eu consumi estava passando por esse medidor lá, que estava desativado para o 201. Então eu consumia, passava pelo medidor e não tarifava o 201, porque não tinha, enfim, não vinha conta. Para SEMAR lá estava no nome dessa Renalha, mas na verdade não tinha, enfim, não tinha consumo. Ela, não sei se ela chegou até nem pagar a conta, porque eu não tive acesso. Deixa eu tentar concluir. O que acontece? Cortaram a energia por falta do meu pagamento, mas só que no final das contas era tanto é que estava lá, era vinculado à Renalha. Meu senhor, Sim. 2016 para lá, eu quero saber até abril de 2016. Mas, Excelência, a história é essa de fato. Assim, eu não sei o motivo pelo qual a SEMAR foi lá, e, enfim. Mas assim, é o que eu digo, é o que eu estou tirando como experiência da situação, até porque o conhecimento técnico para o assunto eu não tenho. E a SEMAR também não me esclareceu os fatos. Logo, eu estou fazendo a suposição do que eu entendo que tenha acontecido. É importante deixar isso claro também. Mas eu volto a dizer, o meu medidor lá estava consumindo, enfim, estava consumindo, estava tarifando, não vou dizer tarifando, mas estava passando a minha energia por esse medidor. Então, se eu deixei de pagar a conta lá, eles foram cortar, enfim, o meu medidor ficou sem energia.
Isso quer dizer, então, que o seu medidor ele passava tanto a sua conta quanto a conta deles? Talvez. É isso que eu estou falando. Mas se fosse assim, em 2018, quando o senhor deixou de pagar, não cortaria a sua, só cortaria a dele. Mas aí houve a troca, nesse intervalo houve a troca de titularidade, acredito que seja uma troca de titularidade da Renalha. E quando eles fizeram isso, eles não vincularam o medidor ao seu João, ficou mais vincular a minha pessoa. É isso que eu estou dizendo. Enfim, desativaram o meu, que estava vinculado à Renalha, foi desativado, não ficou mais no nome de ninguém. Depois eu anexei aos autos uma conversa com a virtual, com uma atendente do 116, ela disse, esse medidor está desativado. Ela diz na conversa, esse medidor está desativado. Eu disse, mas antes, até tem lá, mas esse medidor estava no nome de uma senhora chamada Renalha. Aí ela disse, mas agora ele está desativado. Aí ela parou de falar comigo. Então, assim, eu acho que depois disso, eles desativaram o medidor, de fato, enfim, o conhecimento técnico eu não sei, Excelência, mas desde de sempre o medidor não bate, os medidores não estavam batendo. E aí é uma parte mais técnica, que infelizmente eu não consigo... do que eu estou falando, assim, eu procurei essas respostas da SEMAR, e eu não queria nem entrar na justiça, na realidade, eu queria que eles me explicassem o que estava acontecendo para eu poder resolver, até porque não era justo pagar o que eu estava pagando. Mas, enfim, é a situação. E eu também tenho uma pessoa aí que testemunhou todo esse processo, né? E quanto é que o senhor acha que foi cobrado a maior do senhor? Excelência, pelos cálculos, aí dá quase 12 mil reais. Esses cálculos foram feitos como? Com base no consumo de todo esse período. O senhor levando em consideração os aumentos que houve? Exato. Levando em consideração a bandeira vermelha que ocorreram ou não levou em consideração nada disso para ser objetivo? Não, eu levei em consideração só o aumento abrupto, assim, do que eu pagava. O senhor não levou em consideração os detalhes? Não fiz esse cálculo. Tá certo. E depois que houve a troca no medidor, em 2018, 1º de junho de 2018, regularizou? Tudo. Hoje minha conta de energia é R$ 98. Doutor? Excelência, tenho apenas uma pergunta. O senhor pode confirmar para a gente a data do corte em 2018? Só aproximado. 2018? Isso. Olha, eu viajei em abril e foi no mês de abril. Nesse período. Foi entre abril e maio, doutor. Que teria sido cortado, mas continuava com energia na sua residência. Pronto. E a resolução do problema se deu só em junho de 2018? Para redução do valor da conta? A resolução, isso, com a suposta correção. E é importante dizer o seguinte, doutor, depois que... Foi em junho. Depois que, assim, do nada, a SEMAR começou a mandar a gente lá, quando eu fui lá falar com esse atendente lá do Coafuma ali, acho que é Coafuma, aí eles mandaram para resolver o problema, mas aí logo depois a SEMAR mandou uma equipe técnica meio que para me assinar um laudo, como se nunca tivesse havido problema. É importante dizer isso, foi depois que eu entrei com o processo. Eles mandaram uma equipe lá em casa, você poderia assinar isso aqui e tal. Aí eu fui ler e disse, não, mas isso aqui diz que eu não tive problema nenhum com o medidor, então eu não vou aceitar. E eles não quiseram deixar a cópia. Sem mais perguntas, Excelência.